Tudo bem, pessoal? Estamos aqui reunidos em mais um encontro do nosso serviço de cirurgia plástica para falar do que a gente mais ama. Eu sou Rebeca Hamiden, sou residente aqui do serviço de cirurgia plástica do IJF. Estou com os meus colegas João Vitor Esperandio e David Christian. E hoje nós temos um convidado muito especial, cirurgião plástico Douglas Macedo, que hoje é nosso staff, nosso professor, para quem não entende muito o termo, e ele foi residente e formou-se aqui pelo nosso serviço, cirurgia plástica do IJF. Então é com muito prazer que a gente recebe ele hoje para bater um papo. Qual foi o tema escolhido de hoje, João? Bom, o tema hoje foi orelha, né? Foi um dos temas que mais mandaram pra gente na caixinha de perguntas, então pode iniciar. Vamos iniciar. Nós somos um serviço referência em trauma. Então nós temos, além da parte estética, muita coisa de cirurgia plástica reparadora. Então, com muita frequência nos nossos plantões, a gente recebe pacientes vítimas de lesões traumáticas da orelha, né? Por mordida de cachorro, acidentes automobilísticos. E aí, queria saber, Dr. Douglas, é possível reconstruir a orelha? Com certeza, a orelha ela pode sim ser reconstruída. Claro que vai muito depender do grau de lesão que você teve na orelha. Ela pode ter sido uma pequena lesão, uma lesão um pouco maior com perda de tecido, ou até mesmo a amputação dessa orelha, que seria o caso mais grave e mais complexo de ser reconstruído, né? Mas sim, a orelha ela vai ser reconstruída e vai ter um procedimento menos e mais complexo dependendo de cada lesão que tiver na orelha. Entendi. Acho que é uma dúvida também muito frequente dos pacientes é como é essa cirurgia de reconstrução? Como ela é feita? A cirurgia de reconstrução ela varia, né? Desde o procedimento mais simples, onde você faria apenas o reparo primário, a sutura dessa lesão, que você não teria perda de substância, que a gente chama, onde você não teve perda de tecido, você consegue apenas fazer esse reparo primário. Também teria, quando você tem, como eu já falei, quando você tem perda de certa lesão, de certa quantidade de tecido, de parte da orelha, talvez você precise de retalhos locais ou até mesmo de enxertos de outros lugares, como enxerto de cartilagem da costela, ou mesmo retalhos para cobrir com pele essa cartilagem que ficou exposta, né? E mesmo no caso de amputação, um reimplante, uma cirurgia microcirúrgica, onde você teria que isolar os vasinhos pequenos e fazer a reconstrução deles para poder a orelha voltar a ser irrigada e voltar a ter vida, né? Então a gente pode reconstruir uma orelha desde o zero, uma orelha que foi totalmente decepada, que não sobrou nenhuma perda de substância? Isso, sim. Temos duas situações nesse caso, né? No caso que você conseguiu resgatar a orelha que foi decepada, né? Que foi amputada, você pode conservar ela em um ambiente gelado, por exemplo. Você pode enrolar ela num paninho limpo, botar dentro de um saco e botar dentro do gelo e trazer para a gente, que a gente vai conseguir tentar reimplantar ela, dependendo do tempo que ela ficou fora do corpo, dependendo da conservação dela. Algumas vezes a gente consegue reimplantar. Nos casos em que você ou perdeu a orelha, ou essa orelha não tem condições de ser reimplantada, ou porque ficou muito machucada, ou porque ela não foi bem conservada, a gente pode sim reconstruir essa orelha do zero. É uma cirurgia bem complexa, teria que usar a cartilagem da costela e teria mais de um tempo. Seria uma cirurgia a ser programada em pelo menos 2, 3 tempos aí para ter um bom resultado. Eu vejo que os pacientes erram muito nessa questão da conservação, eles têm muita dúvida. Pega a orelha, jogam dentro do gelo ou trazem um saco, como ela deve ser conservada? E o cuidado local também, né? Não, com certeza. A orelha, quando você vai conservar ela, você não pode botar ela em contato direto com o gelo, porque ela pode sofrer dano da geladura, né? O gelo ele pode causar danos ao tecido da orelha e dificultar que essa orelha consiga ser reimplantada no caso que ela esteja bem conservada. Então, para você manter ela bem conservada, como eu já falei, você poderia enrolar ela no paninho limpo ou no angaze, se for possível, colocar num saco vedado e colocar esse saco num depósito com gelo, um isopor ou qualquer outro depósito que você tenha, para manter ela conservada o maior tempo possível e trazer ela o mais rápido possível aqui para o hospital para que a gente consiga fazer o reimplante. E o cuidado local, doutor? A gente vê o pessoal utilizando algumas substâncias e tudo mais para parar o sangramento. O que pode ser feito? Claro, isso aí é muito importante, não só na orelha, mas como qualquer outra ferida. As pessoas tendem para parar o sangramento. Aqui no Ceará a gente bota muito pó de café. As pessoas botam muito pó de café na ferida. Então isso pode dificultar bastante a reconstrução. Quando você tem
os tecidos lesados ali na orelha, você joga pó de café, dificilmente você vai conseguir tirar todo esse pó de café ali da orelha quando você vai fazer a reconstrução. E o fato desse resíduo ficar no local, na ferida, pode aumentar a chance de infecção e dificultar até mesmo a reconstrução da orelha e que ela consiga ter uma cicatrização adequada. Fugindo isso, retirando o trauma. E as correções dos defeitos ou congênitos ou então por uma lesão por um brinco a longo prazo, como os alargadores ou os brincos mais pesados, o que é que a gente pode ser feito no caso? Você fala do lóbulo. Isso. Do lóbulo da orelha. Para as meninas é muito comum, né? Usar brinco bastante pesado e às vezes mesmo jovem já tem aquela entrada do brinco bem alargada impedindo de usar brincos. Eu entendi, são duas situações um pouco diferentes, né? Nas patologias congênitas, você teria que ter um certo planejamento, as cirurgias são mais complexas, porque geralmente a orelha já tem uma alteração bem complexa a alteração dela, geralmente não tem uma cartilagem bem desenvolvida, você tem que fazer a reconstrução praticamente do zero na maioria das vezes. Quando essa alteração congênita é de pequenos defeitos, né, como a orelha em abano, aí você consegue já fazer cirurgias mais simples para reconstruir. No caso do lóbulo, já é uma cirurgia muito simples. No caso do lóbulo, você consegue fazer essa reconstrução em ambiente ambulatorial, com anestesia local, e no mesmo dia o paciente já está liberado para fazer todas as suas atividades. Bom, a gente agradece as respostas, né? E a gente tem um quadro agora, Dr. Douglas, também, a gente chama Um Residente Também Sabe, né? Com certeza. Então fica aberto aí para o senhor fazer perguntas para a gente sobre orelha. E, claro, à medida que a gente vai respondendo, se quiser completar e tudo mais, a gente está sempre aprendendo. Agora é a hora da vingança. É. Né? Então, vamos lá. Assim, na minha experiência, né, o que é que as pessoas gostam mais de saber sobre orelhas? A gente já falou muito de reconstrução, eu vou devolver aqui um pouco do embate para vocês, vou falar um pouco de otoplastia, por que não, né? A gente podia falar um pouco de otoplastia, e eu acho que quando a gente toca nesse ponto, otoplastia, uma das principais questões que são feitas para nós cirurgiões é a partir de que idade a criança pode ser operada? Bom, a otoplastia geralmente ela é feita a partir dos 6 aos 7 anos. Isso por quê? Porque esse tecido da orelha ela é com a cartilagem. Se você pegar, né, ela é um pouco mais rígida do que a pele, mas não é tão dura, digamos assim, como o osso, né? Ela é maleável. E ela demora até essa certa idade para poder ficar, digamos, madura para poder ser operada, né? Então a gente aguarda esse período para iniciar o processo de planejar uma otoplastia. E também, além da maturação, é importante lembrar que o apoio e a colaboração da criança é muito importante. Então, quanto mais velha for a criança, quanto mais você conseguir esperar, mais ela vai colaborar no resultado e vai ter um resultado melhor e um pós-operatório melhor. Isso. Uhum. Aí até onde o bullying segurar, né? Porque hoje em dia com o podia bullying... esperar até ela ficar adulta ou mais velha para corrigir, mas essa é exatamente a idade onde começa aquela história do bullying, dos coleguinhas. Então, às vezes, quando a criança tem a orelha muito abanada, é importante a gente já entrar nessa fase, quando a cartilagem já está formada, mas ainda precoce, para evitar esse tipo de trauma. É só um ou posso fazer mais? Tá bom. Deixa eu ver o que é que mais que a gente... perguntam pra gente. Sim, eles se preocupam muito com cicatriz e com técnica. Assim, o que é feito, né, na otoplastia? Se a paciente chegasse e falasse, como é que vai ficar a minha orelha e como é que é essa cirurgia? Como é que você responderia para ela? Eu vou começar só introduzindo, né, o que é a orelha de abano. A orelha de abano é quando, ou orelha abanada, quando esse ângulo, né, é aumentado, então a pessoa de frente tem essas orelhinhas mais proeminentes. Não obrigatoriamente ela tem as orelhas grandes, mas elas são abanadas, então elas são mais para frente. Devido a algumas características, a orelha é uma estrutura bem complexa, tridimensional, e a orelha de abano é quando a gente tem um apagamento ou da antihélice, que é essa regiãozinha que fica aqui no meio, ou quando tem essa concha muito hipertrofiada. São alterações anatômicas que deixam ela mais abanada. Então a cirurgia basicamente é para tentar devolver o formato mais normal daquela orelha e deixar ela com um ângulo mais agradável. Você olhando de frente sem ficar aquelas orelhinhas, né, de Dumbo. Então a cirurgia ela é bem tranquila em relação a isso. Os pacientes gostam de saber, né? Porque a cicatriz ela fica escondida na região posterior da orelha, então ela quase não é visível. E aí por meio dessa cicatriz posterior a gente descola, tem acesso à cartilagem, faz alguns pontinhos específicos, né? Devolvendo o formato tanto da antihélice e aproximando essa concha.
de forma que no pós-operatório imediato o paciente fica com aquela orelha bem grudadinha e depois ela cede um pouco e dessa forma a gente consegue fazer a correção. Pronto, aí já que você tocou em pós-operatório, assim, quais seriam os cuidados que esse paciente deveria tomar no pós-operatório? Porque muitas vezes a criança tem que explicar como é que ela vai ajudar. Então, quais são as orientações que você daria para esse paciente no pós-operatório? Bom, o ideal é aquela faixa que fica ao redor, para que não force os pontos e fique respeitando a angulação. Então tem que ficar um pouquinho grudadinho. Essa faixa, pelo menos no primeiro mês, tem que ficar permanentemente. Depois a gente pode deixar só no período noturno, quando estiver dormindo. Mas é uma questão para dar tempo do tecido cicatrizar, lembrando que os pontos vai reposicionar, vai angular a orelha, porém a faixa ela vai ajudar a não forçar esses pontos. E aí, com o tempo, a cicatrização, a gente já pode ir liberando gradativamente as faixas. E eu tenho uma pergunta extra, uma pergunta assim, na verdade, um mito, né, ou não, para a gente esclarecer, com relação a recém-nascidos, né? As mães colocam aquelas faixas com medo da orelha ir para frente, coloca a criança para dormir em certas posições, com medo dessa orelha ficar deformada, acreditando que isso possa causar a orelha de abano. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso pode causar a orelha de abano? É para mim a pergunta? Mas vocês cansaram rápido de responder, né? Assim, acredito que a orelha, sim, ela é deformável, né? A partir de 30 minutos que ela já está dobrada, ela já começa a se remodelar, né? Então, por isso que a gente dá aqueles pontos para poder ela garantir que ela fique o maior tempo na posição que a gente quer que fique, e no momento que ela cicatriza, aquela remodelação, se ela não sofrer nenhum trauma, nenhum outro estímulo, ela vai continuar naquela posição. Então, assim, não é que isso vai evitar que ela tenha, porque isso é uma coisa mais genética, de desenvolvimento embrionário, e aos poucos essa cartilagem ela vai acabar se tornando mais proeminente, afastada da cabeça. Mas sim, se você conseguir fazer um remodelamento dessa orelha por um prazo que você garanta que vai cicatrizar naquela posição, eu acredito que funcionaria, mas é uma coisa bem teórica mesmo, eu não levaria isso para frente e orientaria uma pessoa a fazer para evitar. Entendi. Então não tem essa orientação, digamos, oficial para a mãe de colocar uma faixa na cabeça para a criança ficar deitada e evitar de que ela... Não. Existem moldes, algumas coisas que você pode utilizar, mas não tem o resultado de uma cirurgia. A cirurgia sempre é a melhor opção. Perfeito. Perfeito. Então, acho que nós podemos encerrar por aqui. Não, eu tenho mais uma pergunta que com certeza essa daqui vai servir não só para a orelha, mas para muitas outras cirurgias. É possível realizar essa cirurgia de otoplastia pelo SUS ou você sempre vai ter que fazer particular? Não, é possível sim, né? Aqui no nosso serviço funciona da seguinte maneira. O paciente ele vai até a unidade básica de saúde, manifesta o interesse em fazer a cirurgia, né? Vai ser avaliado pelo médico. E aí, após o critério dele, ele vai encaminhar para a gente poder avaliar. A depender da idade, nós vamos pedir certos exames, outras não. Tudo é caso a caso, paciente a paciente. E aí, quando tiver tudo completo, o paciente estiver liberado para a cirurgia, a gente indica a cirurgia, esse paciente vai para a fila e a gente segue a fila do JF. Lembrando que aqui atende todas as idades, tanto pediatria como adulto, e serve tanto para as orelhas, os problemas congênitos, orelhas em abano, como também para as reparadoras traumáticas, né? Os que acabaram cronificando. Bacana. Perfeito. Então eu quero agradecer, Douglas, pela presença hoje. Muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedor. Eu que agradeço. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Vamos precisar. Estou disponível. Então vamos encerrando por aqui mais um episódio. E aí eu quero que vocês coloquem suas dúvidas. A gente vai abrir caixinha de perguntas também no Instagram, onde a gente tem esse contato com os pacientes. Então, quaisquer dúvidas que ficaram do podcast, podem enviar por lá, que a gente vai responder para vocês. Tchauzinho. Tchau. Tchau.